E aí pessoal, tudo bem? Em sistema de transmissão de dados, hoje em sinais digitais com portadora analógica, eu quero mostrar para vocês uma classificação das técnicas multinível. Vamos lá? Bom, você já deve ter visto uma classificação da modulação, dividindo sinais com portadora analógica e portadora digital. Dentro da classe da portadora analógica, o seu modulante pode ser analógico ou digital, e com isso você tem diversas combinações, assim como também para a portadora digital, trabalhando com a informação com o modulante analógico ou com a informação digital. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês outras classificações. Por exemplo, se você for classificar de acordo com a característica modulada, nós podemos ter modulação em amplitude, ASK, em frequência, FSK, em fase, PSK, dividida na classe de monobit, multinível ou diferencial, ou ainda combinando mais de uma dessas características, como amplitude e fase, por exemplo, na modulação QAM. Uma outra classificação pode estar relacionada com a quantidade de bits que se trabalha com o elemento de dado e a sua respectiva modulação. Então, por exemplo, podemos ter os bits ou monobits, ASK, FSK, de bit 4 PSK, 4 QAM, tribit 8 PSK, 8 QAM, quadbit 16 QAM e assim por diante. Em cada uma dessas modulações, nós trabalhamos aí com uma determinada quantidade de bits por elemento de dado, por elemento de sinal. E aí nós temos taxas variáveis, com certeza. Se você transmite apenas um bit, você vai ter um bitrate com a própria banda. Se você transmite o dobro de bits, e assim sucessivamente. Então a ideia é aumentar o número de bits de forma que você consiga enviar mais informações com o mesmo espaço ocupado no tempo. Monobit. Bom, o monobit, para cada bit 0 ou 1 que nós formos transmitir, a portadora vai sofrer uma única mudança em uma de suas características, ou seja, um único bit provocará um único estado na portadora. Por exemplo, essa técnica também pode ser chamada aí de monobit ou simplesmente bit. Sinais que nós utilizamos aí são o binário ASK, o binário FSK, o binário PSK e o diferencial PSK também. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, a modulação binária FSK. Neste caso aqui, utilizamos uma frequência de 2100 Hz para o bit 0 e uma frequência de 1300 Hz para o bit 1. Já numa modulação PSK, por exemplo, o bit 0 sempre corresponde com o sinal na fase 0 e o PSK, o bit 1, corresponde a uma fase de 180. No DPSK, por exemplo, sempre que nós tivermos o bit 1, o sinal, por exemplo, não se altera. Ou sempre que nós tivermos o bit 0, a fase se inverte para 180 graus. Então esse é o modelo diferencial. Ambos, tanto o DPSK como o BPSK, ou até o FSK e o BASK, todos estes modelos trabalham com um único bit, provocando uma única alteração na sua portadora. De bit. Bom, na modulação de bit, a técnica vai consistir em imprimir à onda portadora a informação de 2 bits ao mesmo tempo. Então, dessa forma, cada variação da portadora vai estar transmitindo 2 bits. Então, cada elemento de dado corresponde, no nosso caso ali, a 2 bits. Então, como exemplo, um conjunto de 2 bits pode alterar o ângulo de uma portadora, por exemplo, em 90 graus. Temos aqui uma tabela com possibilidades que você pode trabalhar com o de bit. Por exemplo, para o de bit 00, você mantém a fase em 0 graus. De bit 01, a fase em 90, de bit 11, a fase em 180 e um 0 em 270. Ou você pode fazer a variação nenhuma da correspondência do de bit ser na fase 0. Ambas vão corresponder aqui com variações de 90 graus, mas neste caso, para cada de bit, você começa em 45, 135, 225, 315. Bom, temos aqui, por exemplo, um de bit representado para uma alternativa na fase 0 graus e como uma segunda alternativa na fase 45. Já aqui, o de bit 01, por exemplo, corresponde à fase 90 e aqui na fase mais 135.
E assim por diante, né? Para cada combinação de bit nós temos uma determinada fase, né, a se trabalhar. Tribit. Bom, essa técnica vai consistir então, né, em imprimir a onda portadora a informação de 3 bits simultaneamente. Então, dessa forma, né, cada variação da portadora irá corresponder aos 3 bits. Um exemplo, nós podemos pegar, né, os 3 bits combinados, né, 2 elevado a 3 dão 8, né, e dividimos aí, né, alterações na portadora de 45 em 45 graus, ou seja, pegamos o ciclo todo de 360, né, e fatiarmos em 8 partes correspondentes. Temos aqui, por exemplo, uma tabela, né, equivalente a essas 8 combinações aí, né, de um ciclo de 360 graus, né, variando de 45 em 45 graus. Interessante observar que a tabela ela não está na ordem natural 000, 001, né, 010 e assim por diante. Ela está aqui já codificada através da codificação Gray, onde, né, a alteração, né, de uma linha para outra você tem apenas uma troca de bit. Né, nunca se troca 2 bits aqui. Temos aqui um exemplo né, para modulação 8 PSK. Neste caso aqui, nós temos variações de 45 graus, só que aqui utilizamos tanto ângulos positivos quanto ângulos negativos. A amplitude é sempre a mesma. Essa tabela você já encontra ela com a ordem natural. Esta outra tabela, né, representa aqui um sinal 8 QAM, né, onde neste caso nós trabalhamos tanto na amplitude quanto na fase, mas mantemos ainda com 8 combinações. Temos variações de 45 graus, né, no ciclo positivo ou no ciclo negativo e também, né, rotacionadas de 180 graus, né, correspondendo aí aos ângulos de 135 e mais 135. E também são utilizadas aqui algumas amplitudes, né? Por exemplo, 0765 e 1.8448. Então aqui, se você olhar, nós temos duas amplitudes diferentes e temos aqui 4 possíveis fases, mais 45, menos 45, mais 135 e menos 135. Cada uma delas corresponde a um tribit, quadbit ou quadribit ou tetrabit. Bom, a técnica quadbit consiste em imprimir a onda portadora em informação de 4 bits ao mesmo tempo. Dessa forma, cada variação da portadora irá corresponder aos 4 bits. De modo geral, as características da portadora que nós utilizamos são amplitude e fase. Bom, combinando então amplitude e fases, né, podemos ter aqui diversas formas de gerar o sinal 16 QM, por exemplo, com 3 amplitudes diferentes e utilizando aqui 12 fases, ou utilizando 4 amplitudes diferentes e 8 fases. Né? Cada fase que corresponde a um grau, né? A uma angulação diferente, ou com 2 amplitudes e 8 fases. Como exemplo aqui, por exemplo, né, nós temos uma tabela, né, uma tabela aqui quadribit, né, uma tabela de quadribit, ela tem que ter 16 combinações, né? Porque você tem 4 bits, né, e 2 elevado à quarta dá 16. Né? Então aqui nós temos algumas correspondências utilizando, né, o valor de fase 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 e 315. Então nós temos aqui, por exemplo, 8 valores de fase, né, e temos aqui a correspondência de alguns valores de amplitude, como 3, raiz de 2, 3 raiz de 2 e 5. Né? Então nós usamos aqui 4 valores de amplitude. Se você observar, né, a tabela não está na ordem natural, assim como a outra tabela que eu apresentei para o tribit, essa tabela aqui está na ordem Gray, né, onde a alteração de uma linha para outra modifica apenas um bit por vez. Temos aqui uma onda, né, representando aqui na transmissão, né, 16 QAM. Então nós temos aqui um quadribit 0001, que está representado aqui na fase 0, com uma amplitude de 3. Temos aqui o quadribit 0000, transmitido na fase 45 com a amplitude raiz de 2. E, por fim, aqui desse exemplo, né, o quadribit 1111, né, na fase 180 com uma amplitude 5.